Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso Manejo de Resíduos na Propriedade Leiteira. Estamos no módulo 6, falando sobre compostagem de resíduos sólidos. No último capítulo desse módulo, nós vamos ver um pouco mais sobre o manejo do processo de compostagem. Bom, manejar adequadamente a compostagem significa dar as condições ideais para que os micro-organismos realizem o processo. O processo de compostagem ele tem 3 fases distintas relacionadas muito à temperatura. Tá? A chamada fase mesofílica, onde atinge a temperatura de até 40 graus. Normalmente dura alguns dias. A fase termofílica, a temperatura vai além dos 40 graus. Pode durar de alguns dias a vários meses, dependendo do tamanho do sistema e da composição dos ingredientes, ou seja, da mistura material estruturante com o tipo de resíduo. E a última fase, que é de cura ou maturação. A matéria orgânica está estável e é adequada para o uso como fertilizante. Então, uma compostagem bem feita, todas essas fases acontecem em determinados tempos. Né? Uma fase inicial, onde a temperatura está meio que ambiente e vai subindo, atinge aos 40 graus. Aí uma fase termofílica, onde ela passa dos 40 graus e tende a chegar a um máximo entre 60 a 65 graus. Isso já indicaria o pico, né, que a compostagem está acontecendo, mesmo porque a temperatura é um dos principais parâmetros e de fácil, né, monitoramento para a gente avaliar se a compostagem está ocorrendo da forma que nós queremos. E a última fase, que é de cura ou maturação, né, onde aquela matéria orgânica já está estabilizada, onde já houve uma grande redução, né, daquele volume inicial da leira. Como eu falei, a compostagem ela tem como uma das consequências a redução do volume do resíduo. Né? Então, nessa última fase, já tem essa grande redução do volume, a temperatura se estabiliza, né, próxima à temperatura ambiente. Então, isso é um sinal que a compostagem terminou e você tem aquele material pronto para ser utilizado como fertilizante. Então, a temperatura é o indicador mais comum para determinar o desempenho da compostagem. Né? A temperatura ideal para a compostagem é de 60 graus. Embora o interior da leira normalmente atinja essa temperatura, o exterior não. Por isso, a importância do revolvimento. Né? Então, na compostagem passiva, onde não tem revolvimento, você tende a ter essa alta temperatura no interior, mas mais próximo à superfície da leira, a temperatura vai ser menor. Né? Porque está trocando calor com o ambiente, então você não tem essa homogeneidade de temperatura. Quando você faz o revolvimento, você faz com que, né, essa temperatura vá se distribuindo de forma mais homogênea em toda a leira. Por isso a importância do revolvimento. Temperaturas acima de 55 são letais para muitos micro-organismos causadores de doenças. Essa é a temperatura-alvo para a compostagem garantir a inativação desses patógenos. Como eu já disse, pode não inativar todos os patógenos, que são organismos que causam doenças, mas uma parte considerável deles vai ser inativada a partir desses 55 graus. Se a temperatura do composto ultrapassar os 60 ou 65 graus, as populações microbianas benéficas também serão eliminadas. Né? Então, isso pode acontecer se a compostagem atingir temperaturas muito mais altas. Os próprios micro-organismos, né, que fazem a degradação da matéria orgânica também podem ser eliminados. Né? Por isso que o controle de temperatura é muito importante. Uma forma fácil, né, de nós indo monitorando a temperatura da leira de compostagem na propriedade rural é simplesmente nós pegarmos uma barra de ferro e colocarmos ela dentro da leira, desde o centro da leira, deixando uma haste para fora. Tá? E daí nós podemos simplesmente ir lá e pegar com a mão essa haste. Nós vamos perceber que a haste vai esquentando ao longo do período de compostagem, né? Chegando ao ponto, quando atingir o máximo de temperatura entre 60 a 65 graus, que a gente não vai conseguir ficar com a mão muito tempo ali na barra, porque ela está muito quente. Né? Então, essa seria uma forma simples de monitorar a temperatura ao longo da compostagem e que a gente pode fazer na propriedade rural. Tá certo? Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, o que acontece? Nós temos aqui a temperatura, né, o máximo entre 60 e 70 graus, ao longo dos dias de compostagem. Tá? Então, nós vamos tendo picos, né, de atingimento de temperatura, que é as fases lá, mesofílica, termofílica.
até chegar à fase final aí de cura, né, onde a temperatura vai se estabilizar, tá certo? Ficando muito próximo à temperatura ambiente, e que é um sinal que estaria compostado. Esse tempo aqui, que no caso aqui está em 60 dias, né, isso é muito variável, né, dependendo do material estruturante, do resíduo que nós temos para compostar, né, se a mistura foi feita aí de acordo com os parâmetros ideal de relação carbono-nitrogênio, de umidade, né, de pH. Então, esse tempo aqui é muito variável, tá certo? Mas, independente da variação do tempo, o que acontece é sempre isso, né? Picos de temperatura até o decaimento, ok? Bom, a relação CN, né, carbono e nitrogênio, ela é importante para garantir que as quantidades necessárias de carbono e nitrogênio estejam disponíveis para os micro-organismos, que utilizam o carbono como fonte de energia e o nitrogênio como fonte de nutriente. Relações carbono-nitrogênio inferiores a 30.1, que seria o ideal, permitem rápido crescimento microbiano e rápida decomposição, mas o excesso de nitrogênio será perdido como amônia, causando odores indesejáveis, bem como a perda de nutriente. Relações de carbono e nitrogênio superiores a 30.1 não fornecem nitrogênio suficiente para o crescimento ideal das populações microbianas. Isso faz com que o composto permaneça relativamente frio e degrade lentamente. Então, nós colocamos aí que o ideal é entre 30:1, né? Se utiliza uma faixa entre 25 a 30:1, tá certo? Mas o alvo seria 30:1. E vocês veem, né? Abaixo de 30:1 tem consequências, principalmente aí uma maior potencial de perda do nitrogênio. Nós teremos perdendo potencial fertilizante da compostagem, perdendo esse nitrogênio por volatilização, e relações superiores a 30:1, né, teria uma falta de nitrogênio, o que você vai retardar um pouco o processo de compostagem. Como nós vimos no exemplo, né, no dimensionamento do capítulo anterior, que a relação final foi de 32:1, né, então um pouco acima desse ideal, e ali a gente viu que a consequência justamente seria essa, retardar o processo de compostagem. O composto tem baixa relação CN, entre 10:1, porque a matéria orgânica está em uma forma estável, tendo já sofrido intensa decomposição, certo? Além do carbono e nitrogênio, o fósforo, o enxofre, o cálcio e o potássio são essenciais para o metabolismo microbiano, assim como o magnésio, o ferro e o cobre. Normalmente, esses nutrientes não são limitantes, pois o resíduo fornece quantidades suficientes. Esses nutrientes estão presentes, né, principalmente nas fezes de animais, porque nós estamos trabalhando em resíduos sólidos ou semissólidos. Então, pelo fato de esses nutrientes estarem presentes na nutrição dos animais, são excretados pelas fezes, então a gente vai conseguir fazer a compostagem, tá? Isso não seria um limitante. Tamanho da partícula. A taxa de degradação é maior com partículas menores, pois elas têm uma área de superfície maior, o que facilita o trabalho dos micro-organismos. As partículas devem ser grandes o suficiente para manter uma mistura porosa, mas não tão grande que a decomposição seja inibida. Então, aqui o tamanho da partícula está muito relacionado ao material estruturante, né? O ideal é que elas tenham um certo tamanho para que fiquem bolsões de ar entre as partículas, né? Se nós tivermos partículas de material estruturante muito pequena, como um pó, uma serragem, então você vai ter pouco espaço de ar entre as partículas. E sempre lembrando, compostagem é um processo aeróbio, você quer espaço de ar, tá certo? Então, partículas muito finas não propiciam esse espaço de ar. Mas partículas muito grandes, né, também, elas vão ter pouca superfície de ataque dos micro-organismos. Então, tem que ficar nesse meio termo, né? Ela tem que dar porosidade à leira, né? Mas ela também não pode ser uma coisa enorme, de grande, porque ela vai dificultar o ataque dos micro-organismos. No início do processo, a concentração de oxigênio nos espaços porosos é de cerca de 15 a 20%, semelhante à composição do ar. E a concentração de CO2 varia de 0,5% a 5%. À medida que a atividade biológica progride, a concentração de O2 diminui e a concentração de CO2 aumenta. Se a concentração média de O2 na pilha cair abaixo de 5%, desenvolve-se regiões anaeróbias, o que nós não queremos, porque a compostagem é um processo aeróbio. Processos de escoamento, lixiviação e hidrólise afetam o grau de perda de nutrientes durante a compostagem, né?
Como eu falei, então, a compostagem naturalmente vai produzir um líquido chamado chorume, né? Isso pode ser lixiviado, contaminar águas subterrâneas, ou pode escorrer pelo solo, contaminando águas superficiais. Por isso, esse lixiviado ele tem que ser contido, né? Então, como a gente já viu, o que pode ser feito é, principalmente abaixo, né, considerando que vai ter uma declividade do terreno onde tem as áreas de compostagem. Então, para onde se direcionam as águas que escorrem nesse terreno, a gente pode fazer uma bacia de contenção para reter esse líquido que escorre, tá certo? E também, né, se tiver algum tipo de acidente, né, sempre com esse líquido, a gente pode usar o próprio material estruturante ali para jogar onde tem o empossamento, esse material estruturante absorver esse líquido, tá certo? Bom, aqui a gente tem uma tabelinha onde nós colocamos ali os intervalos preferenciais e razoável dos principais parâmetros, né, para a gente avaliar a eficiência da compostagem. Então, a temperatura, o preferencial de 45 a 65, mas como vocês já viram, a gente vai atingindo isso ao longo do tempo, né? A relação carbono-nitrogênio entre 25 a 30 para 1, o razoável de 20 a 40 para 1. Teor de umidade, o ideal de 50 a 60%, aí o razoável de 40 a 65%. Concentração de oxigênio, né, por ser um processo aeróbio, entre 10 a 15% e sempre maior que 5%. E o pH entre 6 e 8, ou razoável 5,5 a 9. Tá? Então, essa tabelinha é um bom referencial para vocês terem para acompanhar o desempenho da sua compostagem. Aqui uma outra gráfico que diz aqui, ó, tanto no material estruturante como no resíduo orgânico, nós vamos ter todos esses elementos: açúcares, proteína, gordura, celulose, lignina e também a chamada hemicelulose, tá? Ao longo do processo de compostagem, então aqui nós temos aqui os dias de compostagem, né? Vocês veem que tem esses elementos aqui, eles são de fácil decomposição, né? Então, ao final da fase termofílica, grande parte desses elementos aqui já foram degradados, mas a celulose e a lignina, que são elementos presentes no material estruturante, né? Eles são de mais difícil degradação. Então, mesmo após a fase termofílica, eles vão ainda estar presentes, né, em quantidades aí razoáveis no material, tá? E até, mesmo ao final da fase de cura ou maturação, ainda esses elementos vão estar presentes, tá certo? Bom, quanto ao manejo, né? A compostagem na forma de leira é mais comum e mais fácil de manejar. Uma leira de 1 a 2 metros de altura terá base de 2,5 a 3. Então, como eu já falei, né, anteriormente, no mínimo uma leira de 1 metro de altura, nunca muito pequena, né, com mínimo de 1 metro até o máximo de 2 metros. Pensando na compostagem com máquinas e equipamentos, o que vai determinar muito o tamanho da leira é o tipo de máquina que você está utilizando, tá certo? É necessário utilizar um material estruturante, fonte de carbono. Esse material deve ser seco e fibroso. Exemplo, maravalha, folhas, madeira picada em tamanhos pequenos, etc. Com o uso desses materiais, se manterá espaços com ar no interior da leira. Por isso que eu falei, o material tem que ter um certo tamanho, né, para propiciar poros de ar entre a leira e nunca muito fino, para que não tenha esse ar entre a mistura. Os dejetos leiteiros, eles têm entre 90% a 95% de umidade. Portanto, o uso do material estruturante se faz necessário, né? Lembra que a umidade, o teor ideal é 60%. O dejeto, muitas vezes, ele está numa fase semissólida, né? Não é um resíduo sólido. Somente aquele quando é raspado do piso, né? É aquela coisa mais pastosa, ainda com muita umidade. Então, se faz obrigatório o uso do material estruturante para que você traga essa umidade da mistura para em torno de 60%. Materiais estruturantes de alta densidade, serragem de madeira, pós, etc., tendem a impedir a troca gasosa e o ambiente de compostagem pode se tornar anaeróbio, o que afeta a eficiência do processo e propicia a emissão de odores desagradáveis. É importante evitar pedras ou materiais tóxicos no material estruturante. Lembrando que sempre o composto vai ser usado depois como um condicionador de solo, como fertilizante. Então, esses materiais indesejáveis não devem estar presentes. No caso da matéria orgânica ter alto teor de sólidos, como as camas, né, ou material raspado em sistemas confinados, o uso do material estruturante
pode não ser necessário. Pensando aí num sistema hoje muito comum, né, na pecuária leiteira, que é o sistema de bovino sobre cama, chamado compost bar, muitas vezes aquela cama, né, ela já tem a umidade ideal, né, para fazer a compostagem, mesmo porque o manejo dentro do galpão de compost é um manejo de compostagem, onde você faz o revolvimento diariamente para manter a qualidade da cama para os animais. Então, ali já está acontecendo uma compostagem, mas muitas vezes você vai pegar aquela cama, atingir o seu ciclo de vida, né? Você vai retirar essa cama, fazer uma compostagem final para usar ela na lavoura. Então, essa compostagem final, né, como esse material já tem aí meses, né, sendo revolvido, ele só vai exigir uma compostagem final, não precisa fazer uma mistura ali, né, de esterco com material estruturante, porque aquilo já está bem avançado, ok? E qualquer outro raspado, né, às vezes um raspado de uma pista de alimentação, onde tem ali uma cama também de material estruturante no galpão, isso pode, a própria mistura já ter ali os parâmetros necessários para a compostagem. Você não precisa adicionar mais material estruturante, certo? A misturadeira deve ser homogênea, né, para que a gente tenha uma qualidade melhor desse composto. Garantir que a água seja adicionada de forma uniforme por toda a leira. Entre 40% a 65% do espaço poroso da leira deve estar em contato com água. O excesso de umidade afeta a atividade microbiana devido à redução das trocas gasosas, o que faz aumentar a emissão de odores indesejados, ou seja, vai causar anaerobiose. O revolvimento e tombamento da leira, visando a sua aeração, será feito dependendo da disponibilidade de mão de obra e equipamentos na propriedade. É comum ter vapor de água saindo da leira, somente nas primeiras horas do dia. Então, é muito comum, né, logo cedo, você vê a leira e parece que ela está pegando fogo, porque está saindo ali uma fumaça da leira, tá? Isso é muito comum, somente na época de outono e inverno, porque está existindo uma troca de calor, como a leira está muito quente e a temperatura ainda do ambiente está muito fria, você tem essa troca de calor, né? E esse vapor saindo da leira, parece que ela está pegando fogo, mas ela não vai incendiar, né? É só parte do processo, certo? A maioria dos herbicidas e pesticidas não são destruídos durante a compostagem. Caso esses produtos estejam presentes no material estruturante, o composto não deve ser utilizado em culturas de consumo direto de humanos e animais. Os herbicidas de folhas largas podem impedir o crescimento das plantas adubadas com composto. Então, se você tem um material estruturante, né, que sabe que esses produtos foram utilizados e vai utilizar esse como fertilizante depois, nunca colocar isso numa cultura que vai ser consumida diretamente pelos animais, seja uma pastagem, ou diretamente pelos humanos. Uma horta ali, com algumas hortaliças, então evitar o uso nesse tipo de cultura. O uso de inoculantes não é obrigatório. Um composto finalizado é um ótimo inoculante para uma nova leira, por já ter todos os micro-organismos desejáveis. Então, isso é um manejo muito bem-vindo, tá, pessoal? Quando eu for montar uma nova leira, eu pegar parte lá de um composto já estabilizado e misturar nessa nova leira, porque ali eu trago os micro-organismos que já estão ali presentes, então eu vou acelerar, né, o processo nessa nova leira. Isso é muito bem-vindo. Como o processo gera calor, é importante que não tenha no local material combustível e se tenha um plano de ação e equipamentos contra incêndio. Isso seriam casos muito extremos, como eu falei, emana calor da leira, né? Eu não conheço nenhum relato que incêndio foi um problema num pátio de compostagem, mas você trabalhando com temperaturas mais altas, então sempre ter um plano de prevenção, tá certo? Bom, alguns indicadores que a compostagem está com problema. Cheiro de ovo podre. Então, se o composto está emitindo um cheiro de ovo podre, isso é um indicador de que a leira está com pouco oxigênio em seu interior, menos de 5%. A falta de oxigênio pode ser causada pela umidade excessiva ou pela compactação da leira. Para testar a umidade, né, pegue um punhado de composto e esprema na mão. Se pingar a água, o material está muito úmido. Revolva a leira para ajudar a perder a umidade e considere cobrir para evitar as chuvas. Então, aqui um processo simples. Você vai lá na leira, põe uma luva, né, espreme, né, um punhado da leira na tua mão. Se pingar, é porque tem excesso de umidade. E aí, como está dito aqui, o revolvimento é uma forma de fazer perder essa umidade. A leira está muito compacta, né? Então, se a leira está compacta, ela está com pouco oxigênio no seu interior. Então, o que a gente pode fazer? Revolver a leira.
Isso ajudará a criar espaços com ar e reduzirá a compactação. Se o problema persistir, adicione partículas maiores, como lascas de madeira, com cerca de 2 centímetros. Um outro problema, o cheiro de amônia, né? Provavelmente devido ao excesso de nitrogênio na mistura. Manter o carbono e o nitrogênio balanceados é fundamental. Então, se a relação CN cair abaixo de 20:1, a leira pode se tornar rançosa e semelhante à lama. Vale lembrar que a perda de nitrogênio para a atmosfera é um processo comum na compostagem, podendo resultar no cheiro de amônia. Então, uma relação abaixo de 20:1, né? Você tem muito resíduo na tua leira e pouco material estruturante. Então, vai dar essa perda de amônia, é mais esterco do que compostagem ali, tá? O que pode ser feito para aumentar a relação CN? Fonte de carbono, como palha, talo de milho ou lascas de madeira, pode ser adicionadas à leira. Relação CN-MORC 40:1, pode imobilizar o nitrogênio e retardar o processo de compostagem. E um último problema, que a leira não aquece. Então, provavelmente a leira é muito pequena e não mantém calor interno. O tamanho mínimo da leira, como eu já disse, de 1:1:1, né? Outro motivo para o não aquecimento é a falta de umidade. Então, a falta de oxigênio também pode causar problemas de aquecimento. A leira também pode resistir ao aquecimento se a temperatura estiver muito baixa. Então, durante o inverno ou numa onda de frio, revire a leira com menos frequência, tá? Para que você evite a perda de calor da leira, porque a temperatura do ambiente já está muito mais fria. Então, a temperatura da leira é o indicador de finalização do processo. O não aquecimento também pode ser indicativo de que o processo esteja completo. Se o material se assemelha a um solo, tem um cheiro de terra e é quebradiço, o processo está finalizado, ou seja, você tem o seu composto, certo? Bom, terminamos aqui, né, o módulo 6 do nosso curso. Aqui existem algumas literaturas que vocês podem consultar para se aprofundar mais aí nos conhecimentos. E encontro vocês no último módulo do nosso curso. Até lá!